Oi, gente! Voltei mais uma vez, segundo vídeo do canal. No momento a gente tá agindo aqui apenas com a fé, a esperança, uma câmera de celular e a iluminação da janela. Dessa vez, eu espero que esse vídeo alcance mais pessoas. O tema de hoje é criar um cronograma de acordo com a nossa realidade, né? Não pegar uma coisa pronta que não funciona pra gente, porque cada um tem sua realidade. Queria ter postado esse vídeo antes, inclusive, porém, final de ano, loucura, correria total. E não lembro se eu falei no outro vídeo que eu também trabalho. Então, assim, aqui a pessoa entende de uma coisa assim, um negócio pronto que a gente vê e tenta seguir, não funciona pra todo mundo. Cada um tem uma realidade diferente, né? Eu espero que esse vídeo alcance mais pessoas, apesar de ser o primeiro vídeo do canal, com a intenção de ajudar, né? Espero que dessa vez, apesar de ser o segundo vídeo, que alcance mais pessoas do que o outro, também pelo tema que ele carrega, né? Se vocês ouvirem barulhos, tentaremos ignorá-los, porque os meus vizinhos não sabem ficar em silêncio nem um minuto do dia e da noite. A estudante sofre. Mas então, o que eu quero passar pra vocês, assim, eu sempre trabalhei e estudei. É uma realidade puxada, é uma realidade cansativa. A gente se cobra. A gente acha que não vai conseguir, porque a gente vê, alguém tá estudando 12 horas por dia. Alguém tá estudando 10 horas por dia, 16 horas por dia. E aí você tem que trabalhar. Você tem várias coisas no dia pra fazer e você fala assim, aquela pessoa vai conseguir. Eu não vou conseguir, porque eu não tô estudando essa quantidade. Porém, da mesma forma que cada um tem uma realidade diferente, nós somos pessoas diferentes, né? Tem gente que passa com 3 anos, com 5 anos, tem gente que passa com 1 ano. Então, vamos agir da forma que a gente consegue no nosso dia a dia. Vamos agir da forma que der certo pra gente. Porque se esforçar na quantidade que dê dentro da nossa realidade. Acreditando que a gente tá dando o nosso máximo. Porque uma coisa é fazer independente do que tá ao nosso redor, né? E não ficar, não vou conseguir porque eu não tenho tantas horas pra estudar. Se você não fizer, é que vai ser pior. Se você não fizer, você não vai sair do lugar. É ou não é? Aqui a gente trabalha com as verdades na cara, de vez em quando uns leves tapas assim pra gente acordar. A realidade é dura, a realidade dói, mas a verdade tem que ser dita. O óbvio também precisa ser dito, e eu adoro falar do óbvio. Com isso, tendo essa experiência de ter que encaixar a quantidade de horas que eu preciso estudar dentro de uma rotina que tem que ter 72 horas, vamos lá, as minhas considerações. Sempre lembrando não se comparar. Sempre falando que você vai fazer o que tiver dentro do seu alcance. Tá entendendo? Porque senão pifa. E aí já era. A gente não estraga tudo. Tô com uma filinha aqui. E vamos lá. O que a gente precisa pra começar a criar um cronograma de estudos? Eu não vou falar de matérias aqui, não vou falar de assuntos. Tô falando da rotina. A gente precisa, primeiramente, organizar as tarefas, dicção dela também, tá? As tarefas que a gente tem no dia a dia. Principalmente se você não só estuda em casa. E mesmo assim, se você só estuda, você vai ter outras coisas pra fazer, né? Não é possível que você vai acordar, sentar na cadeira, estudar até a hora de dormir. Até porque isso também não é saudável, né? Então, se você trabalha, se você estuda em escola ou em cursinho, se você estuda em escola e em cursinho, quanto tempo do seu dia, quantas horas, quanto tempo do seu dia sobra para que você consiga estudar em casa? Porque o estudo da escola
o estudo do cursinho, a gente sabe, né? E que não é aquelas coisas que a gente de fato precisa. Às vezes a gente precisa de uma base, e aí o cursinho, a escola traz isso, mas estudar pro Enem, estudar para vestibular, a escola não ensina. E olhe lá, tem cursinhos que não ensinam. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar horário de acordar, horário de dormir, e aí calcular dentro dessas horas quanto sobra. Eu tenho que acordar de que horas? Para trabalhar? Para ir para a escola? Para começar a estudar? Eu volto de que horas? Ou eu vou estar em casa o dia todo, então eu vou tomar um café, vou relaxar, procurar ficar um tempo em silêncio antes de começar a estudar. E aí, que horas eu começar a estudar? Nesse dia eu vou estudar o quê? Vou fazer exercício, vou fazer redação, vou fazer resumo, vou reforçar o que eu tô com dificuldade. Então, horários. Eu vou pro trabalho, que horas eu chego do trabalho? Que horas eu chego da escola? Eu vou ter quanto tempo para estudar? 2 horas? 3 horas? Eu estudo integral? Então, acho que vocês entenderam, né? Organizar quanto tempo do seu dia sobra, fora dormir e outras obrigações, né? Para que aí, esse tempo que tá sobrando, mesmo sua prioridade sendo os estudos, né? Você conseguir organização. Porque sem organização, eu acredito que não funciona, né? A segunda coisa que eu acho muito importante e que é muitas pessoas também falam, é a saúde e o descanso. Eu vou estudar todos os dias, 12 horas, eu vou estudar todos os dias, o máximo, o dia inteiro. Eu acredito que até essas pessoas que dizem que fazem isso não fazem. Minha gente, teve uma época que eu fiquei sem trabalho e eu fiquei o dia todo estudando, todos os dias. Rapaz, a minha tava ficando maluca, porque a gente sente um cansaço mental, a gente sente um cansaço físico. Então, se a gente não descansa, a gente não consegue estudar. Então, o descanso faz parte do estudo, porque se você não estiver descansado mentalmente, fisicamente, se você não estiver dormindo o suficiente, você não consegue se recuperar para uma próxima vez de estudo, você não consegue a concentração, você não consegue estar recuperado para conseguir se concentrar, você não consegue dar o seu melhor, aí você se frustra, começa a ter ansiedade. É aquele ciclo lá. Então, a saúde inclui dormir bem, dormir uma quantidade de horas boas, 7 horas pelo menos, né? Fazer um exercício físico, se você não vai na academia, faz em casa. Tem vários vídeos no YouTube que explicam, que ensinam e que funciona, tá entendendo? Você não precisa estar dentro da academia. Tem gente que nem gosta de academia. Dá uma caminhada, aí você, além de estar fazendo bem pro seu corpo, você vai estar fazendo bem pra sua mente, porque aí você vai dar uma espairecida. Vai relaxar, vai ver gente, vai esticar as pernas, vai pensar com mais clareza nas coisas enquanto caminha. Dormir bem, se exercitar, ter um hobby é muito importante. Você não tem que deixar a sua vida girar em torno dos estudos, porque somos seres humanos. A gente tem família, a gente tem amigos, e aí a gente tem a gente. Se a gente se esquecer nesse meio do processo, as coisas não ficam legais, não. Então, o teu hobby, você pode tocar violão, tocar algum instrumento, ler, apesar de que a gente, né? Tem gente que lê como um descanso. Eu acho que depois de tantas horas estudando, ainda eu for ler, depende muito do tema do livro, talvez. Um hobby, cantar, escrever, costurar, bordar, você que vai decidir. E aí isso tudo inclui na organização dos horários do dia a dia, que você tem que ter programado para saber quanto tempo você vai conseguir estudar e organizar isso durante a semana. E nessa organização, saber quais são suas prioridades. Se você trabalha, se você precisa trabalhar, é uma prioridade. O estudo é uma prioridade. Então, o restante, as coisas que não influenciam tanto, não são tanto sua prioridade, você deixa para depois.
E o que você consegue encaixar naquele dia, organizar, separar os horários, está dentro dessa organização das prioridades, que vem primeiro, né? Prioridade primeiro. A gente tem que também aceitar que contratempos acontecem. Eu sou uma pessoa que eu tô tentando muito lidar com isso, porque eu organizo minha semana de domingo a domingo. Eu organizo minha semana, meus dias, todas as noites. Eu organizo um dia antes, né? Tipo, antes de dormir, eu pego minha agenda e eu escrevo. Eu vou acordar de tal hora, eu vou tomar café, eu vou me alongar, eu vou pra academia ou eu vou estudar primeiro. Aí eu estudo, ou eu vou pra academia, ou eu vou pra academia, ou eu estudo. Aí na hora... Isso quando eu tô em casa, né? Aí... na hora que eu chego da academia, ou se eu estiver em casa estudando, perto do almoço eu paro pra ajeitar o almoço. Volto depois do almoço, estudar. Pego no violão, faço alguma coisa. Se eu tiver que gravar vídeo nesse dia, se eu tiver que postar alguma coisa. Que horas eu vou dormir, que horas eu vou jantar, gente, é tudo organizado, de domingo a domingo. Se eu tiver que trabalhar, eu vou pegar na hora... Eu trabalho de 8 às 5. E aí, nesse dia eu vou acordar de que horas? Só vou conseguir estudar à noite, depois da academia, porque eu saio do trabalho direto pra academia. E quando chegar em casa, janto e estudo. E eu sou muito metódica. Eu organizo minha semana de domingo a domingo. E aí quando tem um imprevisto, eu me ataco de uma forma. Mas eu tô tentando segurar isso o máximo, porque a gente precisa aceitar. Às vezes a gente fica doente e a gente não consegue levantar da cama. Às vezes acontece um imprevisto, às vezes tem uma consulta. Às vezes você precisa fazer alguma coisa diferente daquilo. E aí a gente tem que reorganizar e aceitar. E depois a gente consegue dar um jeito. Não vai se acabar o mundo, não. Olha ela. Então, por ser essa pessoa, eu sou a pessoa que extremamente defende agenda e planner. Organização é tudo. Organização é tudo. Se você ficar dizendo assim, não, mas eu vou fazer isso, 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 isso na cabeça. Rapaz, é uma gavetinha. A cabeça é uma gavetinha que lá fica tudo assim. Você não vai lembrar de tudo no outro dia. E se você não tiver horário, você vai procrastinar. Se você não tiver uma meta, eu tenho que fazer aquilo, escrever aquilo ali, você consegue ter mais disciplina do que só, vou fazer isso, tá bom. Aí vai dormir no outro dia, já acorda. Eu vou começar por onde? Isso e aquilo. Se tiver uma organização, é isso que eu vou fazer. E aí você se compromete com você mesmo. E aí dá mais um gás pra fazer. Então, quando você conseguir organizar seu cronograma de rotina, que dentro tem que caber suas obrigações de dia a dia e quais horários você tem livre pra fazer o quê, né? Seja o estudo, seja o hobby, seja se exercitar, seja cuidar de você. Fora suas obrigações, horários de dormir, de acordar. Aí é que você vai montar um cronograma de matéria por dia, né? Eu não vou dizer pra vocês o que vocês têm que fazer, até porque nada disso é, tipo, o que é que você tem que fazer. Você não tem que fazer nada. Que você esteja vendo por aí, se alguém falar assim, você tem que fazer isso, você não tem que fazer. Isso aqui é apenas uma ajuda que, se der certo pra você, você pode aplicar na sua vida. Mas aí você tem que saber, você tem que experimentar pra saber o que acontece, o que é que funciona pra você. Porque o que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra outra, né? Então a gente vai experimentando. Isso funciona muito bem pra mim. 100% da organização é o que funciona pra mim. Quando você montar isso, aí você vai pro cronograma de matéria e dia. Eu acho que funciona legal assim. Um dia que eu tenho mais tempo, eu coloco as matérias que eu tenho mais dificuldade. Porque eu vou estar menos cansada. Porque eu vou ter mais tempo pra focar aprofundadamente nela. Tá certo? Pra focar profundamente. Pra aprofundar nela. Que no meu caso é matemática e naturezas. E
E nos dias que eu tenho menos dificuldade, e nas matérias que eu tenho mais dificuldade, eu coloco para os dias que eu tenho mais obrigações para fazer. Então, nos dias que eu consigo só estudar à noite, que é depois do trabalho e da academia, eu coloco as de humanas e redação e linguagens. E nos dias que eu tenho mais livre, eu coloco matemática e naturezas. E eu gosto também de colocar no final de semana redação e simulados, porque eu também tenho mais tempo no final de semana. Então você tem que organizar um cronograma de acordo com a sua realidade. Você tem que encaixar as suas obrigações, suas dificuldades, tudo dentro da sua realidade, de tempo e horário. E não, tipo, pegar um negócio pronto e falar assim, faz isso aqui. O cronograma pronto para 2024 não vai dar certo. Porque assim, né? Tentar acompanhar cronograma de cursinho, tentar acompanhar para cronograma pronto, nunca funcionou comigo. E eu insistia tanto. E só perdia meu tempo e meu ano. Porque não funcionava. Aí eu falava assim, eu tô com matéria atrasada. Sempre atrasava a matéria. Sempre atrasava a matéria. Porque eu tava com dificuldade e não conseguia evoluir naquela matéria. Porque eu tinha que voltar, eu tinha que continuar nela por mais tempo. E aí os dias iam passando e os assuntos vão passando também. Sendo que você tá com dificuldade em um que você estudou há 3 semanas atrás. E o cursinho, o cronograma pronto, tá passando já. E aí? Você tem que encaixar com o que... Mas isso aí eu vou fazer. Acho melhor colocar essas dicas de matéria para outro vídeo, porque esse aqui fica muito longo. Eu acho que por hoje é isso. Eu acredito que a organização é a chave para a rotina efetiva, uma rotina boa e um estudo competente que você consiga de acordo com a sua vida, né? Então eu espero que vocês tenham entendido bem, que vocês tenham compreendido que isso funcione pra vocês. Se não funcionar, tudo bem, você tenta outra coisa. Se der certo, que vocês consigam fazer a organização bem de vocês, sem culpa, aceitar, entender tudo bem. E no próximo vídeo a gente fala sobre o cronograma dia a semana. Eu vou montar o meu, terminar de montar o meu e vou mostrar pra vocês, pra que assim vocês possam talvez se inspirar e consiga fazer o seu com a realidade, consiga fazer o de vocês. Esse vídeo tá muito ótimo. Consiga fazer de vocês com a realidade de vocês e não copiar o que vocês veem por aí, nem o meu. Mas estejam aqui, se inscrevam, curtam o vídeo, vão lá no Instagram, por favor, porque tá bem mais agitadinho do que aqui. Vou postar minha rotina cada dia melhor, com mais frequência. E se vocês quiserem dar dicas de vídeo, eu tô pensando em vídeos com resumo de matéria. Eu tô pensando em vídeo aqui também pro YouTube sobre rotina. Então, é isso por hoje. Até o próximo vídeo e bons estudos. E se eu não voltar aqui pro final do ano, boas festas pra vocês, que 2024 vai ser um ano massa.